Eu gostaria de voltar a uma questão que o senhor colocou aí, Uhum. porque às vezes passa despercebido e a gente toma prejuízo. Se a gente não souber, eu mesmo sou político e antes de ser pastor, Uhum. e a igreja tem 8 anos e nós já temos aí 150 membros e um público assim de pessoas diversas, famílias, universitário, tal, cidade do interior, mas que e quando a gente olha a política nacional, ou seja, local ou qualquer uma outra, se a gente não souber lidar com isso, não souber conscientizar as pessoas, a igreja realmente perde público. E há um conflito onde as pessoas acabam não se respeitando, deixando subir a questão política acima dos princípios de Deus. Então, eu gostaria só que o senhor falasse mais um pouco sobre isso, porque é perigoso. A gente tem que ser muito sábio para poder avançar, defender o que temos que defender, sim. Quando eu falo sobre política mesmo, eu defendo um sistema que se aproxima dos princípios da palavra de Deus. Mas se eu coloco a pessoa, Bolsonaro, Lula, aí já cria um problema. Mas quando eu falo sistema e que vai colocando os princípios, mais com cuidado, né? Uhum. Então a gente tem que ter esse zelo, esse cuidado, porque nós passamos da batista tradicional para a igreja em célula e nós conseguimos avançar, só perdemos um casal antigo de quase de 40 e tantos anos, de que batistão mesmo, daquele que nasceu e voltou para lá. Mas Uhum. nós conseguimos transicionar sem muito prejuízo. Uhum. Essa questão política, a sua pergunta é boa, Jerônimo, e aí a gente junta ali até com a do Oswaldo, né? Se a igreja vai se tornar uma socialista marxista, a gente tem, ó, vou dar um exemplo para vocês sobre essa situação e sobre a questão de sistemas e a questão de linguagem, tá? E aí isso aqui tem uma pegada sociológica, tá? Por exemplo, dá um exemplo muito simples para vocês, tá? Uso de máscara na pandemia. Uso de máscara na pandemia, no Brasil, é uma questão política. Foi politizado. Então, por exemplo, o pessoal da esquerda usa o tempo todo, indiscriminadamente, e reforça isso o tempo inteiro, e está falando e não sei o quê. O pessoal da direita não usa. Como forma de protesto, como forma de mostrar que nós temos as nossas liberdades, que as liberdades e garantias individuais são mais importantes do que a coletividade, etc. Pergunto para você, para o evangelho, qual que é a diferença que faz se o cara acha que tem que usar ou acha que não tem que usar máscara? Não tem diferença nenhuma, né? Porque o evangelho, ele não trata desse tipo de coisa. Tem gente que usa e vai para o céu, tem gente que não usa e vai para o céu também. Isso aqui não é a mesma coisa que a gente estivesse falando de aborto, né? Aborto, o pessoal da esquerda é a favor, o pessoal da direita é contra. Só que a Bíblia diz que não pode fazer isso. Então, nesse quesito aqui, não há espaço para você mexer em nada dentro da igreja e você flexibilizar, porque isso aqui é um pecado. Então não é porque eu sou de direita que eu sou contra, é porque a Bíblia me diz que eu não devo fazer isso que eu sou contra. Agora, uso de máscara, a Bíblia não fala nada sobre esse assunto. E no Brasil foi politizado. Então, eu sou convidado, ou eu vou fazer um culto na minha igreja,
e eu quero trazer os universitários da minha cidade para esse culto. Eu peço para todo mundo na minha igreja convidar os seus amigos, os seus colegas, o pessoal que vai participar, que vai estar junto e não sei o quê. E aí eu convido esse pessoal para vir para cá, para minha igreja, para o meu culto, e aí eu não uso a máscara na hora do culto. Ou eu uso na hora obrigatória do culto, mas assim que acaba o culto, que eu sei que não vai ter fiscalização, eu sei que ali é um bate-papo informal, não sei o que, eu vou lá e tiro a máscara. O que eu estou fazendo? Com esse gesto, eu estou automaticamente afastando essas pessoas. O contrário, eu quero alcançar os comerciantes da cidade que não aguenta mais esse lockdown, esse abre e fecha, que está contra a esquerda porque estão quebrando eles e etc, etc. E eu convido esse pessoal para um culto que eu vou falar sobre confiar em Deus, que Deus é que é o provedor, Ele que vai sustentar. Eu vou tratar as questões emocionais, das aflições que eles estão tendo, das angústias, das ansiedades. E aí eu chego num determinado momento, depois que acaba o culto ali, desço para bater um papo com eles, e tá todo mundo com máscara já aqui no nariz, com máscara no queixo e não sei o quê. E aí eu tiro a máscara e falo com ele, cara, se você quiser conversar comigo, fique à vontade e tire a sua máscara. Aí eu ganho esse pessoal. Eles falam assim, não, é isso aqui, é essa igreja aqui, que não sei o quê. E aí você percebe, é uma questão que não faz diferença nenhuma para o evangelho, não é um pecado, como o caso do aborto, que a gente não tem discussão nessa situação, a Bíblia tem uma posição clara quanto a isso. É uma linguagem que eu posso escolher para alcançar esse pessoal, ficar de máscara e todo mundo de máscara, e máscara até o final, e bater papo com a pessoa com a máscara na boca e aquele negócio todo. Porque eu quero alcançar eles, eu não quero ser ofensivo para eles, para que eles prestem atenção no evangelho e não, ele tirou a máscara, eu desconsidero tudo o que ele falou. Ou esse pessoal que eu quero que eles se sintam à vontade, que eles entrem na igreja, eles pensem, não, aqui é um ambiente que eu posso ser eu mesmo, que eu posso ficar à vontade. Isso aqui passa uma sensação de segurança e de identidade para dois grupos hoje políticos, ou de vieses políticos, completamente diferentes. E que eu não vou falar nem do Bolsonaro, nem vou falar do Lula, eu nem vou defender uma posição bíblica a respeito de uma situação. É simplesmente uma linguagem. Um outro exemplo que a gente poderia dar a respeito disso é a hora que você está pregando, se quando você vai usar exemplos ou vai se referir à pessoa, você fala só no masculino, se você fala só eles, se você fala só assim, você que está preocupado, você que está ansioso, você que está nervoso, né? Ou se você alterna entre o público masculino e feminino. Você pode estar preocupado, você pode estar ansiosa, você pode estar nervoso, você pode estar depressiva. Se você faz isso aqui, você não desagrada esse público, porque eles nem notam o que você está fazendo. E esse público aqui pensa assim, que legal, eles também dão protagonismo para a mulher nessa igreja. Ele está falando com as mulheres nessa igreja também. Se você fala no que é o português clássico, porque o português clássico é assim, você tem um homem e 4 mulheres num lugar, você tem que falar eles, né? Você sempre, tendo um homem, você se refere no masculino. Esse é o formato clássico do nosso idioma. Só que hoje, se você faz isso aqui, esse pessoal vai falar, ele não se importa com as mulheres, ele é machista, ele é misógino, ele é isso, ele é aquilo. E você falar eles, ou você falar eles e elas, não tem implicação bíblico-doutrinária nenhuma. Porque não é pecado você falar eles e não é pecado você falar eles e elas. O que você está fazendo com isso?
Você está escolhendo um formato para a sua igreja que é sensível a um lado ou a outro lado. E com isso você está comunicando mais com um grupo ou mais com outro grupo. Então, por exemplo, você reúne os jovens e você resolve fazer um passeio ecológico para que eles ajudem a cidade limpando o parque municipal. E você pede para os jovens da sua igreja convidarem os amigos deles para esse momento, e enquanto eles estão limpando o parque, catando lixo e não sei o quê, os jovens da igreja vão evangelizar, falar de Jesus, mostrar que Jesus se importa com eles também, fazer umas analogias. A gente está aqui limpando esse parque, mas às vezes nós temos coisas assim nos nossos corações, nas nossas mentes, a gente precisa fazer uma faxina interior também, não sei o quê, não sei o quê. Aí você faz esse tipo de coisa, você engaja esse pessoal aqui da esquerda. E é pecado você limpar o parque? De jeito nenhum, até é uma coisa bonita, as pessoas vão achar bacana. Agora, gente de direita não está nem aí para limpar o parque. Não liga para isso. Então, se você convidar eles para fazer uma caminhada ecológica para limpar o parque da cidade, eles estão se lixando para esse tipo de coisa. Não vai engajar o público. Ainda vai ficar alguns falando assim, essa igreja é esquerdinha. Eu não estou afim de participar dessa igreja por causa disso. É uma questão de linguagem que você escolhe. E aí você vê, é um tipo de coisa que a gente está falando aqui. Linguagem política. A gente tem linguagem religiosa, linguagem social, linguagem acadêmica. Se você vai usar palavras mais rebuscadas no seu discurso, se você vai usar gíria e vai dar exemplo mais simples, se você vai falar dessa visualização dessas coisas a partir de Derrida, de Foucault, ou se você vai falar dessas coisas a partir do que aconteceu no Big Brother, do que aconteceu na novela. Todas essas questões, elas adequam a sua igreja, seu formato, sua liturgia, sua linguagem, né? O que é um evento evangelístico? Um passeio no parque para limpar, uma entrega de folhetos, um jantar para casais, um momento cinema dentro da igreja para a família. Cada uma dessas coisas tem mais ou menos impacto quando você leva em consideração essas coisas aqui. E aí, na construção da filosofia de ministério, você vai conseguir dar um corpo para o jeito que a sua igreja vai ser a partir desse público que você quer alcançar. Deu para entender isso aqui, gente?